Nós, como igreja, devemos lembrar que a nossa vida nesta terra é passageira, e que nossa morada eterna é no céu com Cristo Jesus. Com essa perspectiva em mente, precisamos escolher um estilo de vida que sempre está crescendo para se tornar mais parecido com Cristo, fazendo com que nossos hábitos, pensamentos e escolhas reflitam o seu caráter e, com isso, possamos trazer o reino de Deus para os nossos dias. Um reino não consiste somente em ideias e ideologias, mas também em práticas e leis. Vimos na semana passada como a oração nos ajuda a crescer constantemente quando é assumida como um compromisso e não como algo opcional. O mesmo acontece com o jejum. Muitos pensam que jejuar é algo opcional ou ultrapassado, mas o próprio Jesus falou sobre o jejum constante. Mateus 6,16-18 Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Com isso posto, temos que entender que o jejum nos prepara para cooperarmos mais ativamente com o Espírito Santo, para que caminhemos no mesmo poder e intimidade com Deus que a Igreja do Novo Testamento caminhou e experimentou. O jejum abre o nosso coração para receber mais de Deus. O jejum posiciona nosso coração para estarmos prontos e sermos capazes de receber mais de Deus, fazendo com que aceitemos nossa fraqueza voluntária, da abstenção de comida que se instala em nosso corpo físico e em nossa capacidade mental, obrigando-nos, assim, a depender mais de Jesus. Desse modo, nosso coração é posicionado para receber força do Espírito. Mike Bickle. Algumas mentiras ou fatos mentirosos sobre o jejum. O jejum é só para cristãos de elite e liderança. O jejum traz fraqueza física e, por isso, temos que ter medo. O ritmo de vida moderno não se encaixa com o jejum. Essas coisas foram criadas para confundir a nossa mente e nos levar a um estilo de vida cristã parcial, onde o compromisso com o jejum é deixado de lado, como algo opcional. É importante lembrar que podemos confiar na graça de Deus para nos fortalecer em períodos de jejum. Pedir e depender da graça de Deus nos fortalece para que continuemos a jejuar. É a graça que nos sustenta a perseverar nos compromissos que assumimos com Deus. Então, se falta força para você continuar um jejum que você consegue até começar, peça graça ao Senhor em oração. 7 razões bíblicas para jejuar. O jejum tem recompensa. A Bíblia diz no texto de Mateus 6,18, no final do verso: "E teu Pai, que te vê em secreto te recompensará." O Pai está nos observando com atenção quando jejuamos, e é seu desejo nos responder, recompensando-nos, pois Ele é galardoador dos que o buscam. HB 11,6. Algumas recompensas são externas, e outras internas, o que significa que Deus toca nosso coração em novas profundidades. Jejuamos tanto para ter acesso a mais do poder de Deus para mudar o mundo, quanto para encontrar mais do seu coração a fim de mudar o nosso próprio coração. Primeiro, jejuar para experimentar o poder de Deus em nosso ministério. Provavelmente, a razão mais comum para as pessoas jejuarem é para experimentar mais do poder de Deus em seu ministério pessoal. Jesus mostrou o caminho do jejum aos seus discípulos quando eles não conseguiram libertar um menino endemoniado. Mateus 17,20-21, e ele respondeu: "Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível." Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Existe uma dimensão de poder que só é liberada por meio do jejum e da oração regular. O poder da pregação de João Batista estava inquestionavelmente associado ao seu estilo de vida de jejum. Vários outros líderes na história causaram grandes avivamentos através de uma vida de jejum e oração, como John Wesley, George Whitefield, e tantos outros.
John Wesley chegou a usar o padrão da Igreja do Novo Testamento, jejuando todas as quartas e sextas-feiras, e isso se estendia a toda a sua equipe ministerial. Segundo, jejuar pelo cumprimento das promessas de Deus sobre uma região geográfica. O Senhor tem promessas e planos proféticos para cada cidade e nação, que só são liberados quando seu povo orar e jejuar em favor dessa liberação. Daniel orou e jejuou pelo cumprimento da promessa de Deus de libertar Israel do cativeiro e retornar à sua terra. DN, 9 de janeiro de 2024, NE 1.4, 9.1. Daniel 9.2, 4. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Embora a promessa tenha sido dada, o profeta orou fervorosamente e jejuou para que ela se cumprisse. Neemias também se entregou ao jejum e à oração pela liberação das promessas de Deus sobre sua geração, e o Senhor lhe respondeu somente depois que ele foi fiel em pedir TNE. 1.4, 9.1. Terceiro, jejuar para acabar com uma crise. O jejum para buscar misericórdia de Deus durante uma crise pessoal pode ser visto na Bíblia. Ana, mãe de Samuel, buscou o Senhor por meio da oração e do jejum para acabar com sua crise pessoal de esterilidade. 1 Samuel 1.7. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. O Senhor respondeu o seu clamor, dando-lhe um filho que cresceu para se tornar um profeta para Israel. Clamar a Deus com jejum e oração foi um agente que acelerou a resposta de Deus, atendendo a essa crise na vida de Ana. Quarto, jejuar por revelação profética do fim dos tempos. Outra razão bíblica para nos entregarmos a um estilo de vida de jejum é para recebermos maior entendimento da palavra de Deus referente aos tempos finais. Por meio da oração e do jejum, o profeta Daniel recebeu maior revelação para entender os eventos do fim dos tempos, especialmente relacionados ao destino de Israel. Daniel escreveu seu relato dizendo: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum. Estando eu, digo, ainda falando na oração, e Gabriel, e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. DN 9.3, 21, 23. Enquanto Daniel jejuava e orava, o anjo Gabriel veio até ele para revelar eventos que aconteceriam na geração na qual o Senhor retornará. Foi dada a habilidade a Daniel para compreender os eventos relacionados ao retorno de Cristo. Tudo isso porque Daniel orava e jejuava buscando entendimento profético. Quinto, jejuar por proteção. Antes de Esdras liderar um grupo de judeus da Babilônia de volta a Israel para ajudar a reconstruir sua nação, ele jejuou e orou a Deus por proteção na jornada. Esdras 8.21, 23. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. A viagem da Babilônia para Israel era perigosa, mais de 1000 quilômetros. Eles precisavam de proteção divina contra ladrões e bandidos, pois muitos morriam ou eram roubados na jornada. Esdras reuniu o povo para jejuar e orar pela proteção de Deus. Sexto, jejuar por direcionamento. Ao longo do Novo Testamento, a igreja primitiva jejuou pelo direcionamento divino. Paulo e outros jejuaram e oraram para receber direcionamento em seus ministérios e antes de selecionar e comissionar os anciãos das novas igrejas em Listra, Iconio e Antioquia. Atos 13.1-2. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Se jejuarmos e orarmos pedindo, Deus nos dará mais direcionamento. Isso inclui direção para nossa vida, família, ministério ou posição no mercado de trabalho. Em vez de perguntar ansiosamente qual é a vontade de Deus para nossa vida, devemos ter confiança em seu desejo de nos responder quando buscamos por meio do jejum e da oração. 7. Jejuar para crescer em intimidade com Jesus. Por fim, existe o propósito bíblico de jejuar para crescer em nossa intimidade com Jesus. Esse jejum não é por uma recompensa externa, mas pela recompensa interna de crescer em intimidade com Ele. Esse tipo de jejum é motivado pelo nosso desejo por Jesus, em vez de nosso desejo de mais poder no ministério ou de sermos libertos de uma crise pessoal. Mateus 9.14-15. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Jesus não é apenas o rei com poder para mudar as circunstâncias, ele também é o noivo com poder para mudar e tocar o nosso coração. Como filhos de Deus, estamos em posição de experimentar o poder do trono de Deus. Como noiva de Cristo, estamos na posição de experimentar os desejos do coração de Deus. O texto nos diz que os discípulos desfrutavam da presença de Jesus. Eles sentiam prazer em estar em sua companhia, sabendo que ele tinha prazer em seu relacionamento com eles. Enquanto Jesus estava na presença de seus discípulos, eles não deveriam ficar de luto e jejuar. Mas nós sabemos que Jesus foi tirado deles em sua morte na cruz. Nesse momento, a alegria da presença de Jesus foi transformada em luto. Eles ficaram profundamente tristes. Então, nesse período de luto, jejuaram com a mesma constância e intensidade que os discípulos de João, para ter a intimidade que tinham quando Jesus andava com eles. Sem a presença física de Jesus, nós jejuamos para posicionar nosso coração para encontrá-lo em uma medida maior. Ficamos de luto porque estamos descontentes com nossa experiência atual de proximidade com Jesus. Buscar a Jesus por meio do jejum fortalece nosso senso de identidade e transforma nossas emoções. Muitas vezes, estamos esperando mudanças em áreas de identidade e emoções, porque não nos reconhecemos totalmente como filhos e filhas de Deus. Buscamos a resposta e não a identidade e a capacidade de ouvir a voz de Deus. Precisamos que isso seja mudado em nossas vidas, para que possamos crescer e não mais oscilar nos momentos de dificuldade. 5 jejuns diferentes que podemos colocar em prática. Primeiro jejum regular, a ficar sem comida, apenas beber água ou líquidos com poucas ou nenhuma caloria. Segundo jejum de líquidos, a ficar sem alimentos sólidos e bebendo apenas líquidos leves, como sucos de frutas e vegetais. Terceiro jejum parcial, a abstinência de alimentos saborosos, comendo apenas vegetais ou nozes, jejum de Daniel. Quarto jejum de Benedito, estabelecido por São Benedito, consiste em fazer apenas uma refeição por dia. Quinto jejum absoluto, ou jejum de Esther, que inclui a abstinência de alimentos e água. Esse deve ser feito com cuidado, pois não se deve ficar sem água por mais de um dia.